a gestão do desempenho. O que então distingue a liderança da gestão propriamente? Nós não estamos falando de um ciclo à parte, mas sim do papel que o líder tem que exercer para que esse ciclo seja bem sucedido. Um autor muito conhecido, John Kotter, professor de Harvard, explica a diferença entre liderança e gestão. Segundo ele, gestão tem a ver com lidar com a complexidade do mundo e das organizações, trazendo ordem e consistência para a qualidade das entregas. Já o exemplo disso é o planejamento e orçamento, o estabelecimento de metas e o detalhamento do acompanhamento das ações para alcançar essas metas. Já a liderança não tem a ver com organização, e sim com mudança. É fazer o acompanhamento da mudança para que essa seja bem sucedida. Exemplo disso é o estabelecimento de uma visão, de uma direção para o futuro, assim como estratégias para a condução da mudança. O mesmo autor evoca alguns equívocos comuns na condução da mudança que podem levar ao insucesso, como a permissividade à complacência, a ausência de uma coalizão de lideranças para a mudança, subestimar o poder da visão, quer dizer, não adianta eu rodar um ciclo de resultados se ele não é norteado por uma visão poderosa, não comunicar corretamente essa visão, e aí não ter um entendimento claro de onde se quer chegar, permitir que obstáculos bloqueiem o alcance dessa visão, não criar objetivos de curto prazo, para que a gente possa tornar concreto o sucesso, declarar vitória antes do tempo ou negligenciar a sedimentação das mudanças na cultura da organização ou da escola. Contra esses equívocos, o autor faz algumas recomendações. Estabelecer um senso de urgência, examinar permanente o contexto para discutir crises, riscos e oportunidades, criar uma coalizão de lideranças em prol da mudança, através de um grupo empoderado para isso, desenvolver uma visão poderosa e uma estratégia para direcionar e alcançar a mudança, comunicar permanentemente a visão da mudança com repetição e exemplo, permitir ações de longo alcance, tirando barreiras do time para que ele possa alcançar os resultados, encorajar a tomada de risco, nós falamos um pouquinho disso também na primeira aula, e gerar resultados de curto prazo, reconhecê-los e recompensá-los, consolidar os ganhos para continuar a mudança e ancorar as novas práticas na cultura. Um autor, Robert Bain, que fala do acompanhamento dentro do ciclo da gestão de resultados e que nós abordamos também na primeira aula, fala do papel também essencial da liderança ao rodar esse ciclo. É a liderança que é a guardiã do propósito da gestão para resultados. É ela que detém a teoria da mudança, ou seja, que propõe as ações enxergando a causalidade entre essas ações e o objetivo a ser alcançado, considerando para isso a especificidade do contexto. É ele que garante a coesão das ações dentro de uma pluralidade, pois não existe uma ação que vai permitir alcançar o resultado. É o conjunto de ações e sua coerência que vai permitir esse alcance. E por fim, a liderança é um multiplicador de liderança. Ela garante que esse exercício de liderança é feito em todos os níveis de acompanhamento. Mas de que liderança nós estamos falando? Um outro autor também muito conhecido, que é o Jim Collins, discípulo de Peter Drucker, fala de liderança de nível 5. O que quer dizer isso? Muitos líderes são figuras carismáticas e levam suas escolas ou suas organizações ao sucesso com base nesse carisma, pois elas agregam muita gente. Porém, a liderança carismática não é a mais duradoura, nem a mais sólida. Para além disso, a liderança sedimentada em práticas essenciais, institucionalizada e compartilhada com outras pessoas dentro da escola é aquela que tem mais chances de durar ao longo do tempo e produzir resultados de excelência. Vamos entender agora qual é o papel da liderança no mundo permeado pela complexidade. Como a gente viu na aula 1, o mundo atual não é um mundo de problemas simples, é um mundo de problemas complexos. A liderança também vai ter que se adaptar a esse contexto. A diferença entre a liderança tradicional e a liderança adaptativa, ou seja, capaz de se adaptar a um mundo em constante mudança, é também assim como a diferença entre o problema simples e o problema complexo, o mundo simples e o mundo de uma realidade complexa. A liderança adaptativa se torna, portanto, necessária quando nossas crenças profundas são desafiadas e quando os valores têm que ser adaptados constantemente para fazer face aos desafios. Vamos entender um pouco
a diferença do exercício da liderança em uma situação rotineira e em uma situação adaptativa. Primeiro, no que diz respeito a mostrar a direção. Uma liderança tradicional define o problema e provê as soluções para alcançar o problema. Já uma liderança adaptativa identifica o desafio e enquadra as questões-chave, direcionando o time para a solução de problemas, mas de forma autônoma. Uma liderança tradicional busca blindar a organização e o time de qualquer ameaça externa. Já uma liderança adaptativa deixa o time sentir a pressão do mundo externo em um nível que ela pode suportar. É evidente que ela tem que blindar o time para que a ameaça não seja tão grande a ponto de pôr em risco o trabalho. Porém, ela tem que compartilhar a responsabilidade com o time e, para isso, o time tem que sentir também a pressão externa. Uma liderança tradicional esclarece papéis e responsabilidades. Já uma liderança adaptativa tem que desafiar os papéis tradicionais e resistir à pressão por definir novos papéis de forma assodada ou fixa enrijecida. Os papéis também vão mudando à medida que os desafios mudam. Numa situação rotineira, a liderança tem um papel de permanentemente restabelecer a ordem. Já numa situação adaptativa, a única forma de resolver os conflitos é expor esses conflitos e, a partir disso, discutir eles francamente e abertamente, buscando soluções que não são simples. Numa situação rotineira, a liderança tradicional busca sempre manter as normas, enquanto, numa situação adaptativa, o papel da liderança é desafiar as normas improdutivas e repensar constantemente as normas, olhando para o alcance da visão e para o resultado. Vamos ver agora algumas características da liderança adaptativa em um contexto permeado por problemas complexos. A liderança tem o que a gente chama a visão de camarote, ou seja, ela varia constantemente o ponto de visão entre o campo de ação e o conjunto do cenário. Ela deve ser capaz de ir no detalhe das ações para fazer o desenvolvimento do grupo, auxiliar o grupo nessas ações e, ao mesmo tempo, nunca perder de vista o conjunto. O papel da liderança é, antes de tudo, a identificação do desafio adaptativo, ou seja, do problema complexo que se quer resolver. Quais valores, crenças e comportamentos precisam ser transformados para que a resolução do problema seja bem-sucedida? Quais conflitos emergem nessa transformação e precisam ser abertamente tratados? Uma outra característica é a regulação da pressão. A liderança tem o papel de inspirar a mudança e promovendo o debate, mostrando a direção e mantendo todos na zona de aprendizado, ou seja, nem na zona de conforto, nem na zona de estresse. A quarta característica é a manutenção de uma atenção disciplinada. Ela tem que promover uma gestão de polaridades e a resolução de problemas de forma colaborativa. Uma quinta dimensão diz respeito à devolução do trabalho aos servidores, ou seja, encorajar a autoconfiança, a tomada de risco e a responsabilidade de cada um. As pessoas não estão ali somente para seguir ordem, mas para participar da construção e da implementação de soluções. Enfim, a proteção de vozes de lideranças da base, ou seja, não massacrar de antemão perspectivas originais e olhares diferentes, pois essa criatividade é necessária para resolver os problemas complexos. Essa noção de liderança revisitada está ancorada numa abordagem comportamental das pessoas dentro das organizações e dentro da escola também. Existe um filme de um experimento muito interessante que está disponível no YouTube, que é comentado por um primatologista chamado Franz de Waal. Esse filme mostra o senso de justiça e a rejeição de recompensas desiguais pelos seres, não somente pelos humanos, mas também pelos animais. É um experimento que foi realizado já com muitos animais, e aqui a gente vê ele sendo realizado com macacos. Os macacos estão dentro de um laboratório, é pedido que eles realizem uma tarefa simples, peguem e devolvem uma pedrinha, e a cada vez que eles realizam a tarefa, uma recompensa é atribuída, um pedacinho de pepino. Em um dado momento, para um dos macacos, a assistente da pesquisa, ao invés de dar o pepino, passa a dar uma recompensa melhor, a uva. Ao enxergar isso, o outro macaco, que continua recebendo a mesma recompensa, recusa a recompensa e se revolta. O que essa experiência nos mostra? Que os animais, e as pessoas também, valorizam mais o senso de justiça do que as recompensas diretas que recebem. Portanto, um ambiente e valores adequados são fundamentais para estimular os comportamentos adequados.
E nisso, a liderança possui um papel central e indelegável, pois cabe a ela promover ambientes, valores e comportamentos adequados. O vídeo dessa experiência comentada também está disponível no YouTube e legendado. A gente recomenda que você assista, ele é bem curtinho. A abordagem comportamental desafia, portanto, a abordagem tradicional e busca suscitar os melhores comportamentos através de ambientes, valores e práticas que possam estimular esses comportamentos. Existem aqui alguns autores de referência, tanto na economia, como na psicologia e na administração. Vamos entender as principais diferenças entre a abordagem tradicional e a abordagem comportamental. A abordagem tradicional é orientada para o passado, ao controle e revisão de erros, orientada sempre pela virtude individual, ou seja, se houve um erro, a culpa é do indivíduo que cometeu aquele erro. E o objetivo passa a ser, nesse contexto, como construir uma política de controle para minimizar os erros. Já na abordagem comportamental, é vista uma correlação entre a política de recursos humanos, o meu desenvolvimento do time e o comprometimento e o desempenho que eu tenho dos servidores, assim como na experiência com os macaquinhos. Nesse contexto, o treinamento é baseado em experiências para o desenvolvimento de competências, e o reconhecimento é visto como uma forma de estímulo positivo. Então, eu tento entender o que trava e o que move cada um, e a partir disso eu busco estimular os melhores comportamentos e tornar as pessoas mais comprometidas, aumentando o trabalho colaborativo, eliminando o medo do ambiente de trabalho e desenvolvendo competências de forma focada e prática, suscitando reações adequadas através de estímulos adequados. Nesse contexto, o líder deixa de ser uma autoridade tradicional e passa a ser um coach ou guia, com o principal objetivo de desenvolver o time. Para isso, ele tem que identificar diferentes atitudes dos membros do time e adaptar a sua atuação a cada uma dessas atitudes. Aqui alguns exemplos de atitudes. Eu tenho aí verdadeiros empreendedores públicos, ou seja, pessoas movidas pela transformação, pela entrega de resultados no serviço público e na escola. Eu tenho o que chamamos de empreendedores de carreira, que são aquelas pessoas que também são capazes de entrega de resultados, mas que têm dificuldade de trabalhar com o time. São movidos mais por objetivos individualistas, pessoais, de carreira. Temos pessoas que são comprometidas, mas que com o passar dos anos perderam o brilho nos olhos, porque elas passaram por muitas experiências traumáticas, onde o ímpeto de entregar resultado foi frustrado pelo contexto. Temos grupos que estão aí seguindo o movimento sem muita proatividade, ou pior, que acharam que por estar no serviço público ganharam na loteria a prestação. E temos pessoas que são detratores, ou seja, agem abertamente contra a mudança que queremos promover e os resultados que queremos entregar. Como o líder vai lidar com cada um desses perfis? Primeiro, é preciso que ele entenda o que move e o que trava cada pessoa. Por exemplo, no caso dos empreendedores públicos, o que move é a oportunidade de promover o impacto social e de contribuir para o desempenho e o desenvolvimento dos outros. Porém, ele pode ser travado pelo medo de não conseguir, pelo medo de achar que não é possível transformar o serviço público e a educação pública, ou pelo medo de ver essa experiência frustrada pelo contexto. Na outra ponta, por exemplo, os detratores são movidos pela vontade de interromper a iniciativa, seja por motivo ideológico, técnico, político, e precisam descobrir a melhor forma de atacar e derrubar a iniciativa. O que trava eles é o sentimento de que essa iniciativa vai piorar o trabalho, dar destaque para alguém que não gosta ou outro motivo. Vamos ver, por exemplo, o caso também dos comprometidos que perderam um brilho nos olhos. Essas pessoas são comprometidas com o trabalho, mas viram ao longo do tempo que transformar o serviço público e a educação pública é importante, mas muito desgastante. E compraram algumas brigas, mas foram mal sucedidos nisso. Essa lembrança de traumas passados tende a travá-los. Qual atitude eu vou ter em relação a essas atitudes do time? Para cada atitude, eu preciso adotar uma abordagem específica. No caso, por exemplo, de empreendedores públicos, eu tenho que trazer esses profissionais para a cocriação do projeto, empoderá-los, dar a eles protagonismo na mudança. Ao mesmo tempo,
cuidar para que eles não se frustrem nessa empreitada, para que eles desenvolvam resiliência e possam lidar também com insucessos parciais que podem acontecer ao longo do caminho. No caso de empreendedores de carreira, eu também devo fazer isso, mas chamando eles para mais perto do grupo, tentando imbuí-los dos valores da educação pública e da minha escola. No caso de pessoas comprometidas, mas que perderam o brilho nos olhos, elas precisam passar por experiências positivas que devolva essa crença da possibilidade de uma mudança bem-sucedida. Como eu faço isso? Certamente eu vou precisar estar mais próximo dessas pessoas, ajudá-las concretamente nas suas entregas, de forma a garantir que eu tenha entregas bem-sucedidas e assim, pouco a pouco, ir devolvendo a confiança e a crença de que é possível melhorar os resultados. No caso de pessoas que não estão muito comprometidas, estão apenas, como a gente fala, seguindo a manada, ou que pensam que ganharam na loteria a prestação, aí, através da transparência de resultados das reuniões, eu posso também incentivá-las a acompanhar o time e ajudar a promover a mudança. Eu também posso simplificar o esforço para favorecer a adesão delas ao projeto. E no caso de detratores, eu tenho que trazer à tona realmente o que motiva aquela detração de forma a desconstruí-la e também eu preciso, evidentemente, minimizar danos, influências e consequências. Assim como no filme Invictus, nesse contexto, o papel do líder é transformado profundamente. Ele não é mais uma autoridade tradicional, e sim um coach, que entende a atitude de cada membro do grupo, o momento que cada membro do grupo passa e adapta a sua abordagem a essas atitudes, a esse momento. Nós não estamos falando aqui, evidentemente, de perfis estanques, mas de atitudes de pessoas que vão evoluindo ao longo do tempo. Vamos refletir agora, mais detidamente, em como eu posso colocar a liderança e o desenvolvimento do time a serviço dos resultados da escola. Nós vimos esse slide também na nossa primeira aula. Refletimos sobre um papel efetivo de um líder escolar, sobre como transformar uma escola com resultados ruins em uma escola com bons resultados e até sobre como transformar uma escola com bons resultados em uma escola de excelência. Vimos que o caminho para isso é um só: promover uma educação e um ensino de qualidade e promover uma cultura de excelência. Vimos alguns mitos que permeavam a noção de liderança escolar, como a confusão de gestores escolares com meros administradores, e vimos também alavancas de ensino e alavancas culturais que permitiam melhorar a aprendizagem da escola. Vamos ver agora alguns roteiros específicos do desenvolvimento de times que pode auxiliar a liderança a alcançar resultados na escola. O primeiro roteiro diz respeito à implementação do desenvolvimento profissional no time escolar. Ele conta com as fases de preparação, execução e acompanhamento. Na fase de preparação, você vai definir os principais objetivos e lacunas que devem ser trabalhados no plano de desenvolvimento dos professores, com base no diagnóstico e nos elementos-chave para cada bimestre organizados em um calendário anual. Em seguida, você vai planejar as sessões de desenvolvimento, organizando o que será feito em cada sessão, estabelecendo os objetivos de cada sessão, o que os participantes devem ser capazes de fazer ao final da sessão, instruções e roteiros de aplicação para o aprendizado mão na massa, prático, e o tempo de exercícios práticos, bem como, evidentemente, um instrumento de observação que será utilizado e aperfeiçoado durante esses exercícios. Você vai planejar as sessões organizando também o que será visto, atividades, materiais que permitem a observação em cima de casos efetivos, vídeos, cases escritos, identificando também boas práticas de profissionais de referência que permitem atacar o problema de forma alinhada aos objetivos da sessão. Você vai planejar as sessões de desenvolvimento enquadrando também os principais conceitos e mensagens que você quer passar, incluindo aí perguntas-chave para suscitar a reflexão por parte dos participantes antes e depois do exercício, ideias-chave que devem ser destacadas e também documentos guias de uma página para a orientação das práticas. E por fim, você vai planejar o acompanhamento de forma clara para assegurar a implantação de pelo menos 90% do plano de desenvolvimento que vai ser construído. E aí também você vai antecipar um pouco mentalmente o que você acha que pode acontecer nessa sessão,
quais dúvidas vão surgir, quais respostas vocês esperam dos participantes, pois isso também vai facilitar e dar mais fluidez à condução. Na etapa de execução, você vai conduzir essa sessão com base numa narrativa bem definida, anunciando bem os objetivos da sessão, as questões-chave a serem tratadas e a conexão entre as diferentes etapas e atividades. Você vai dar diretrizes claras e concisas ao longo da sessão, vai destacar ideias-chave e fala através de slides, explicando sua importância. Vai buscar engajar os participantes, fazendo perguntas constantemente, conduzindo a sessão de forma participativa para suscitar uma reflexão coletiva e também para valorizar as diferentes falas e participações. Vai cuidar da sua pronúncia e expressão corporal para permanecer claro, calmo, aberto a considerações e às ideias. É muito importante também que você gerencie o tempo da sessão, evitando muita lentidão e vazios, ajustando o tempo de cada etapa de acordo com as necessidades que você vai percebendo no time e também reservando momentos específicos para a reflexão dos participantes sobre as questões-chave. Por fim, você deve ser um guia e um facilitador para manter a sessão nos trilhos. Quando você perceber que alguma colocação ou resposta se distancia do tema ou está muito equivocada, você tem como recentrar fazendo novas perguntas, pedindo opiniões de mais membros do time ou também remetendo as questões a momentos apropriados de discussão. Na última etapa de acompanhamento, você vai monitorar ativamente após a sessão para garantir que aquilo que foi pactuado e que o plano de desenvolvimento vai ser efetivamente implementado. Para isso, você vai desenvolver práticas como caminhadas de observação através da escola, feedback em tempo real das aulas dos professores e outras atitudes práticas dos professores, e além de ações extras de acompanhamento focadas nos professores com maior dificuldade em executar o plano, pois é melhorando a prática desses professores que você tem toda a chance de alavancar os resultados da escola. Um outro roteiro, um pouco mais específico, diz respeito a dar feedback efetivo para o professor a respeito da sua prática. Aí também eu tenho a etapa de preparação, a etapa de identificação de pontos positivos e oportunidades de melhoria que devem ser passados no feedback. O próximo passo, explicar o que e como deve ser dado esse próximo passo pelo professor. E o planejamento, a prática e o monitoramento para esses próximos passos. Na etapa de preparação, você vai preparar o feedback durante a observação de aula, a observação de atuação desse professor, registrando momentos-chave. É claro que você pode usar também para isso outros materiais, como os resultados das avaliações, os resultados do trabalho entregue pelos estudantes. Na etapa de identificação de pontos positivos e oportunidades de melhoria, você sempre vai iniciar repassando os avanços obtidos desde a última conversa, a partir dos objetivos que foram traçados naquela ocasião. Quais foram os pontos que foram atacados e que foram bem-sucedidos? Você vai, a partir daí, definir o foco específico dessa sessão, identificando claramente qual é o problema que a gente vai atacar agora e quais são os casos, práticas de referência para aprender mais sobre esse problema. Você vai identificar claramente a lacuna de atuação daquele profissional em relação ao caso que você tem como referência e evidenciando aí alguns fatos, ou seja, apoiando sempre a sua fala em exemplos ilustrativos, evidências, comportamento e trabalho dos estudantes, dificuldades relatadas pelo próprio professor, para ancorar bem a sua fala. A partir daí, na próxima etapa, você vai descrever claramente o próximo passo em termos de prática, treinamento e aperfeiçoamento. O professor tem que ter muita clareza do que, de fato, ele precisa fazer para cumprir esse passo. Ele precisa ter especificada uma sequência de atividades a serem realizadas nessa próxima etapa. Para isso, você tem que também se certificar de que o professor entendeu esse enunciado, solicitando que ele reformule com suas próprias palavras o entendimento sobre esse próximo passo. O que deve ser feito e como. Por fim, você vai pedir que o professor integre o comportamento dos pactuados no seu planejamento de ensino, instigando a revisão constante desse planejamento com maior detalhamento e, nos casos em que o professor apresentar mais dificuldades, ajudando ele diretamente na construção desse plano de aula, a partir de modelos e práticas bem-sucedidas. Você vai praticar simulando situações reais para facilitar, tornar mais real a visualização dessa prática, simulando, portanto, interações com estudantes e adicionando progressivamente elementos de complexidade a essa simulação. Por exemplo, partindo de uma situação com
um estudante com mais facilidade de compreensão e, a partir daí, vendo como aquela situação se desdobraria no caso de um estudante com mais dificuldade de compreensão. Por fim, você vai pactuar o acompanhamento, incluindo a próxima sessão de observação de aula para, e também para a finalização das construções pactuadas, planos materiais e para a próxima conversa de acompanhamento, ou seja, com a sequência aí de encontros, conversas e observações bem definidas. Agora vamos falar um pouquinho mais do feedback como prática em geral entre a liderança e os seus liderados. Para além dos feedbacks específicos focados em melhoria do ensino-aprendizagem, que são conversa assertiva com cada professor, o feedback é uma prática de desenvolvimento orientada para todos os membros do time. Podemos dizer até que ela é a principal prática, a principal ferramenta de desenvolvimento dos membros do time a ser conduzida pela liderança. Existem alguns pontos fundamentais para que o feedback seja bem sucedido. Primeiro, essa é uma conversa reservada, assertiva, somente entre a liderança e o liderado. Ao contrário da discussão de resultados e problemas da escola, que deve ser discutida abertamente, envolvendo todos os membros do time, aqui a gente está falando do indivíduo especificamente, e por isso deve ser uma conversa reservada. Você tem então que preparar um local adequado e reservado para isso. Em segundo lugar, você tem que verificar no momento da conversa se o seu interlocutor está bem. Se ele estiver num momento ruim, enfrentando um problema sério, não é um momento bom para essa conversa e ela deve ser adiada. Em seguida, você deve demonstrar respeito e atenção ao longo da sessão, evitando usar o celular, evitando interromper a sessão com outras tarefas. Essa é uma grande oportunidade de demonstrar respeito pelo seu interlocutor. Você também não deve criar suspense. Dê o trailer da conversa, a principal mensagem, logo no início. Ao longo da conversa, você apenas vai desdobrar e detalhar esses pontos. Você deve começar com um exercício de escuta, pedindo um feedback. O que você pode fazer para ajudar o outro a melhorar nas suas entregas? Que atitudes você faz que você deve continuar? Que atitudes você deve parar? E que atitudes você deve passar a ter? Comece elogiando, destaque pontos fortes e em seguida somente as oportunidades de melhoria. Sempre ancore a sua fala em fatos e evidências, exemplos concretos, de forma a que o liderado possa visualizar claramente o que ele tem que mudar ou continuar a fazer. Certifique-se sempre do entendimento do outro, pedindo que ele reformule, com a sua própria linguagem, aquilo que foi dito. Por fim, firme compromissos de mudança e auxilie no planejamento de ações de desenvolvimento. As ações de desenvolvimento e os prazos têm, portanto, que estar bem especificados e devem ser acompanhados. Para terminar a aula de hoje, a gente gostaria de olhar agora para dentro do próprio líder. Toda essa condução do time só é possível se o líder também souber olhar para dentro e tiver inteligência emocional para conseguir fazer a sua autogestão. Nessa perspectiva, o que define um bom líder é também a inteligência emocional e a capacidade de autogestão. Algumas competências traduzem isso concretamente. Primeiro, o autoconhecimento. O líder deve ser capaz de reconhecer e entender o seu estado de espírito, suas emoções e suas iniciativas e o efeito das suas atitudes no outro. Isso é demonstrado pela autoconfiança, pelo autoconhecimento realista, ou seja, pela autocrítica e, por vezes, até pela capacidade de rir de si mesmo. Uma outra competência fundamental que denota a autogestão e a inteligência emocional é o autocontrole. O líder deve ser capaz de controlar ou redirecionar os seus impulsos nocivos e o seu estado de espírito, para evitar prejudicar o trabalho do time. Ele também deve evitar julgamentos precipitados, pensando sempre antes de agir. A confiabilidade e a integridade, a tranquilidade diante de situações ambíguas ou a abertura para mudanças demonstram essa competência concretamente. Uma outra competência importante é a motivação, a paixão pelo trabalho motivada por algo que transcende o simples salário ou status da carreira, assim como a disposição para perseguir metas com energia e empenho sempre, apesar das dificuldades. Essa competência é demonstrada pelo ímpeto à realização
o otimismo diante do fracasso ou diante da dificuldade e o comprometimento organizacional constante. Uma outra competência que denota aí a inteligência emocional e a capacidade de autogestão, portanto necessária para a boa liderança, é a empatia, que nada mais é do que a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender a estrutura emocional das outras pessoas e de tratar os outros de acordo com suas reações emocionais. Isso é caracterizado por uma expertise em formar e reter talentos, pela sensibilidade diante de diferenças culturais, diferenças entre indivíduos e também da dedicação aos clientes, ou seja, aos nossos públicos, tanto professores profissionais de educação, como em relação aos clientes finais, que são aqueles para os quais a gente trabalha, que são os nossos alunos. Por fim, o que a gente chama de destreza social, que é a habilidade em administrar relações e construir redes de relacionamento, assim como a capacidade de encontrar um denominador comum para estabelecer uma relação de confiança com o time entre os diferentes indivíduos do time. Isso pode ser observado na eficácia em liderar mudanças, no poder de persuasão e na expertise em formar e liderar equipes coesas. Portanto, o bom líder não é somente aquele que está constantemente junto ao time, fornecendo feedbacks e conduzindo a mudança, é aquele também que sabe olhar para dentro e, a partir do seu autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e destreza social, consegue direcionar a sua atuação em prol dos resultados. Bem, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Mais uma vez, a nossa intenção aqui não é que você saia dessa aula dominando plenamente todos os conceitos e todas as competências que foram apresentadas, mas sim que você possa refletir criticamente sobre o que é o papel da liderança na condução da mudança na escola e no alcance de resultados, assim como no desenvolvimento do time que é necessário para esse alcance. Lembrando que você pode consultar o material da aula através do arquivo PDF disponível na plataforma e também aprofundar esse estudo pela leitura do caderno complementar de estudos, que também está disponível e onde você vai ter aí sugestões de textos, filmes, palestras, todos amplamente disponíveis na internet. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.